Fala, fiel! Hoje vamos mergulhar fundo nas últimas movimentações do Corinthians, trazendo informações quentes sobre a situação do clube que tem agitado a torcida nos últimos dias. A possível saída de Fabinho Soldado está no centro das atenções e os rumores sobre sua transferência ao Internacional movimentam os bastidores corintianos. É inegável que a pressão sobre o executivo de futebol do Timão aumentou consideravelmente, principalmente após a sequência de resultados que deixou a diretoria e a própria torcida de cabelo em pé. Fabinho, que já tem um histórico no Internacional como jogador e capitão, agora vê a possibilidade de retomar um vínculo antigo, mas dessa vez na posição administrativa, negociando com Abel Braga, que já trabalhou com ele no passado. A negociação parece avançada e, embora os valores salariais oferecidos estejam abaixo do que ele recebe atualmente no Corinthians, especula-se que a tranquilidade e a oportunidade de atuar em um ambiente mais favorável possam pesar na decisão. O cenário no Parque São Jorge é de grande instabilidade, especialmente pelo histórico de relações conturbadas de Fabinho com parte da diretoria e pelo contexto de reajustes salariais que geraram questionamentos internos. Contratos longos e escolhas estratégicas contestadas têm colocado o executivo sob o holofote. E todos aguardam o desfecho da Copa do Brasil para entender se a saída será concretizada de forma tranquila ou se haverá necessidade de algum acordo financeiro para oficializar a transferência. A expectativa é de que, caso o Corinthians não conquiste o título, a probabilidade de Fabinho deixar o clube aumente ainda mais. E a diretoria monitora cuidadosamente os passos do Internacional, tentando evitar gastos desnecessários com multas rescisórias. É uma situação delicada e todos os movimentos são observados de perto por torcedores e profissionais do futebol. Além de Fabinho, a situação de Dorival Júnior também é motivo de muita discussão. O técnico tem enfrentado uma pressão crescente, mas parte da diretoria acredita que ele não deveria ser responsabilizado integralmente pelos resultados recentes. O Corinthians tem apresentado limitações evidentes no elenco, o que dificulta o trabalho de qualquer treinador. Dorival assumiu a equipe em abril de 2025 e, desde então, teve que lidar com um grupo que não corresponde às expectativas, com jogadores fisicamente desgastados e pouca profundidade em algumas posições. O desempenho do time na Neoquímica Arena evidencia essas dificuldades, e mesmo com erros táticos e escolhas questionáveis durante as partidas, muitos entendem que o técnico está fazendo o possível dentro das condições que lhe foram dadas. A análise de aproveitamento mostra números que colocam Dorival entre os técnicos com menor índice de sucesso na década, mas é fundamental contextualizar que ele não iniciou a temporada e herdou problemas estruturais que impactam diretamente nos resultados. A pressão da torcida e das redes sociais muitas vezes ignora essas nuances. Mas dentro do clube existe a consciência de que mudanças imediatas no comando técnico podem não resolver os problemas de base do time. A avaliação sobre o trabalho do treinador leva em conta tanto os erros cometidos quanto as limitações externas que ele enfrenta, incluindo um elenco envelhecido e investimentos limitados em contratações recentes. Os bastidores do Corinthians estão fervendo e os debates internos sobre as decisões de Fabinho e Dorival Júnior refletem diretamente nas expectativas da torcida. A relação do executivo de futebol com alguns membros da diretoria, especialmente em torno de aumentos e contratos estratégicos, tem gerado tensão.
Muitos questionam a capacidade de Fabinho de conduzir negociações de maneira eficiente diante de pressões externas, enquanto outros defendem que a situação financeira e a necessidade de planejamento a longo prazo justificam algumas de suas ações. Paralelamente, Dorival lida com a realidade do time dentro de campo, enfrentando críticas por erros táticos e tomadas de decisão durante os jogos, mas, ao mesmo tempo, realizando ajustes que buscam minimizar os impactos das limitações do elenco. O Corinthians tem apresentado partidas irregulares, com momentos de bom desempenho e outros de grande fragilidade, e essa inconsistência coloca tanto o técnico quanto o executivo sob avaliação constante, deixando claro que nenhuma decisão é simples ou unânime dentro do clube. O cenário da possível saída de Fabinho do Corinthians também envolve fatores estratégicos ligados ao próprio Internacional. Abel Braga, que conhece profundamente o perfil do executivo, tem influência direta nas negociações e trabalha para garantir que a transição aconteça de forma vantajosa para ambas as partes. O interesse do clube gaúcho em contar com Fabinho é antigo. E o momento atual do Timão, marcado por pressão e críticas, abre espaço para que essa negociação avance. A questão salarial, embora menor do que a atual remuneração de Fabinho no Corinthians, é compensada pelo ambiente mais estável e pela oportunidade de iniciar um novo ciclo profissional em condições menos tensas. A diretoria corintiana precisa ponderar os impactos de uma possível saída e como ela será recebida pela torcida, equilibrando interesses financeiros, administrativos e esportivos. A expectativa é que, dependendo do resultado na Copa do Brasil, a situação se torne mais clara, permitindo que ambas as partes negociem de maneira segura e planejada. A torcida acompanha ansiosa, refletindo sobre como essas mudanças poderão afetar a temporada e o futuro do clube. Além disso, a análise de desempenho dos últimos anos na Neoquímica Arena mostra um histórico interessante de aproveitamento dos treinadores que passaram pelo clube. Fernando Lázaro, com 74% de aproveitamento, lidera esse ranking, seguido por Vitor Pereira, Luxemburgo, Ramon Dias e outros nomes que passaram pelo Corinthians com desempenhos variados. Dorival Júnior, com 50%, figura entre os números mais baixos, mas é importante destacar que sua análise deve levar em conta o contexto da temporada, já que ele não começou o ano no comando da equipe. Esse histórico evidencia a dificuldade de manter consistência em um time com limitações de elenco e constante pressão da torcida e da diretoria. E reforça a ideia de que mudanças imediatas podem não gerar resultados efetivos. O clube enfrenta o desafio de equilibrar expectativas de desempenho com a realidade dentro e fora de campo, analisando cuidadosamente cada movimento, seja na direção do futebol, seja no comando técnico. Enquanto Fabinho e Dorival lidam com pressões distintas, a torcida se mostra dividida entre apoio e crítica. Alguns enxergam a necessidade de manter a estabilidade e entender os desafios enfrentados pelos profissionais, enquanto outros questionam decisões administrativas e estratégicas que impactam diretamente o desempenho do time. A saída de Fabinho pode trazer mudanças significativas na gestão do futebol, enquanto a manutenção de Dorival pode garantir continuidade e conhecimento sobre a realidade do elenco. As conversas nos bastidores, reuniões e negociações refletem diretamente na percepção da torcida, que acompanha cada passo do clube de perto.
A atenção está voltada para os próximos jogos e para o desfecho da Copa do Brasil, que será determinante tanto para o futuro do executivo quanto para a avaliação do técnico, mostrando como cada decisão dentro do Corinthians possui múltiplas camadas de impacto. Seguindo a linha do que discutimos, vamos mergulhar mais fundo nos bastidores do Corinthians, explorando o que está acontecendo com o clube, tanto dentro quanto fora de campo, e como isso afeta a temporada atual. A situação de Dorival Júnior segue sendo um ponto crítico de análise, especialmente pelo desempenho irregular da equipe na Neoquímica Arena. O empate sem gols diante do Vasco, que encerrou a temporada em casa, é um reflexo claro das dificuldades que o treinador enfrenta com um elenco limitado. Apesar de ter cometido erros táticos, escolhas de substituição e leituras de jogo questionáveis, é evidente que Dorival trabalha com um grupo que apresenta deficiências significativas. Muitos jogadores chegam ao limite físico. Outros possuem idade avançada, e isso impacta diretamente na capacidade de manter uma sequência de resultados positivos. Mesmo com essas limitações, o treinador tenta implementar estratégias que maximizem o desempenho do time, buscando alternativas para contornar problemas que vão além de sua competência individual. O histórico de aproveitamento de Dorival na temporada coloca-o entre os técnicos com menor índice na década, mas é fundamental analisar os números dentro do contexto do elenco e das condições que ele herdou ao assumir o comando em abril de 2025. Enquanto isso, Fabinho Soldado continua sendo uma figura central nas conversas sobre o futuro do Corinthians. As negociações com o Internacional avançam e a expectativa é que haja um desfecho em breve, dependendo do resultado da Copa do Brasil. O executivo vive um momento delicado, cercado por pressões de torcedores e membros da diretoria que questionam tanto seus métodos quanto suas decisões estratégicas anteriores. O histórico de contratos longos e escolhas contestadas ainda repercute dentro do clube, alimentando debates sobre a necessidade de mudanças ou manutenção de estabilidade. O Internacional, por sua vez, monitora de perto toda a situação, considerando o relacionamento prévio de Fabinho com Abel Braga e a possibilidade de contar com um executivo experiente que já conhece o futebol gaúcho. A negociação salarial, apesar de ser inferior ao que Fabinho recebe atualmente no Corinthians, é vista como uma oportunidade de trabalhar em um ambiente mais tranquilo, longe das pressões extremas que cercam o Parque São Jorge, e isso pode ser um fator decisivo em sua escolha. Além disso, a diretoria corintiana precisa equilibrar os interesses financeiros, evitando gastos com multas rescisórias desnecessárias e planejando a saída de maneira estratégica para não prejudicar a gestão interna do clube. Outro ponto que merece atenção é o desempenho do Corinthians em casa e a análise histórica do clube na Neoquímica Arena. Desde 2021, 8 técnicos diferentes assumiram a equipe, cada um com resultados variados. Fernando Lázaro, com 74% de aproveitamento, lidera o ranking, seguido por Vitor Pereira, com 71%, e outros treinadores que obtiveram índices intermediários. Dorival Júnior, com 50% de aproveitamento, aparece entre os números mais baixos, mas é importante contextualizar que ele não iniciou a temporada. Herdando uma equipe que já enfrentava dificuldades estruturais e problemas de performance. Essa análise mostra como a variabilidade nos resultados depende não apenas das habilidades do treinador, mas também do contexto do elenco, da gestão e das condições externas que influenciam diretamente o desempenho do time. A pressão sobre Dorival aumenta à medida que os jogos avançam.
E a diretoria observa cuidadosamente cada decisão tomada dentro e fora de campo, considerando impactos a curto e longo prazo. No campo administrativo, a relação entre Fabinho e a diretoria segue sendo complexa. A forma como os aumentos salariais foram concedidos, os contratos longos e algumas contratações estratégicas geraram desconforto entre membros do clube, refletindo na percepção de torcedores e conselheiros. Fabinho precisa equilibrar sua atuação profissional com as expectativas internas, garantindo que as decisões tomadas sejam compreendidas e aceitas ao mesmo tempo em que mantém foco nos objetivos do clube. A negociação com o Internacional acrescenta outra camada de complexidade, já que envolve interesses múltiplos, histórico de trabalho com Abel Braga e questões financeiras que precisam ser cuidadosamente avaliadas. É um momento delicado, onde cada passo precisa ser calculado, evitando conflitos que possam afetar o desempenho do clube ou a credibilidade de quem está no comando do futebol. O futuro do Corinthians, dentro de campo, também depende de fatores externos, como o comportamento da torcida, que se mostra cada vez mais participativa e crítica. Cada erro de Dorival é amplificado nas redes sociais e cada movimento administrativo de Fabinho é interpretado de forma intensa. Essa pressão externa impacta diretamente no clima interno, influenciando decisões e acelerando negociações. Mesmo assim, o treinador tenta manter a equipe focada, buscando soluções criativas para contornar limitações, ao mesmo tempo que trabalha para equilibrar expectativas e realidade. O desafio de lidar com um elenco envelhecido, jogadores fisicamente desgastados e opções limitadas para reforços coloca Dorival em constante avaliação e cada resultado se torna decisivo para sua continuidade no comando. Enquanto as negociações se desenrolam, a diretoria também precisa considerar o planejamento estratégico de longo prazo. A saída de Fabinho e a permanência de Dorival impactam diretamente na forma como o Corinthians organiza suas finanças, planeja contratações e estrutura o futebol profissional. A tomada de decisão envolve múltiplos fatores, incluindo resultados imediatos, pressão da torcida, histórico de desempenho do clube e necessidades de investimento. O equilíbrio entre estabilidade e necessidade de mudanças se mostra fundamental, já que decisões precipitadas podem gerar consequências negativas para o futuro. Ao mesmo tempo, a diretoria monitora atentamente o mercado e as oportunidades de reforços, avaliando quais opções podem realmente contribuir para melhorar o desempenho da equipe sem comprometer a estrutura financeira e administrativa do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol paulista amanheceu em estado de choque com rumores que circulam nos bastidores. Rafael Veiga, destaque absoluto do Palmeiras nos últimos anos, estaria de malas prontas para o Corinthians. A notícia, ainda não confirmada oficialmente pelos clubes, já provoca reação intensa no mundo esportivo e especialmente entre os palmeirenses. Segundo fontes próximas à diretoria alvinegra, as conversas teriam avançado de forma inesperada, pegando muitos de surpresa, inclusive torcedores que imaginavam ver o meia permanecer no Palestra Itália por mais temporadas. A suposta negociação tem causado frisson nas redes sociais, com torcedores divididos entre incredulidade e euforia. Afinal, Veiga é um jogador que se destacou por sua técnica apurada, precisão nas bolas paradas e capacidade de decidir partidas importantes.
A possível transferência para o maior rival estadual adiciona uma camada dramática à história, transformando o rumor em verdadeiro bombardeio de especulações. Em uma declaração que circulou rapidamente, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não escondeu seu descontentamento. "Machuca demais", afirmou, sugerindo que a saída do meia seria uma perda significativa para o elenco. A frase, curta, mas carregada de emoção, reflete o peso da situação dentro do clube alviverde. Entre torcedores do Corinthians, a notícia é recebida com um misto de ansiedade e esperança. A chegada de Veiga, caso se confirme, seria vista como um reforço estratégico, capaz de agregar criatividade e experiência ao meio-campo, além de elevar a moral do time em confrontos decisivos. Nos bastidores, especula-se sobre o impacto que a transferência poderia ter não apenas no desempenho em campo, mas também na dinâmica entre as torcidas rivais, já que a movimentação de um jogador tão simbólico mexe com orgulho e rivalidade histórica. Enquanto isso, analistas esportivos se debruçam sobre possíveis cenários. Como Veiga se encaixaria no esquema do Corinthians? Qual seria a reação do Palmeiras em termos de reposição de peças? As perguntas são muitas e respostas oficiais ainda não foram divulgadas. Por ora, tudo não passa de rumor. Mas a intensidade das conversas e declarações recentes indica que algo fora do comum pode estar se desenhando no futebol paulista. Para os fãs, resta acompanhar cada movimento, cada sinal, como se fosse parte de um suspense que promete capítulos emocionantes e que pode redefinir rivalidades e trajetórias dentro de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!